Petrificou o coração, sabe, secar até o pódio, prefere andar sem direção. O bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal eu quero fazer, isso eu faço. Ensina-me. Namorado, seja o que quiser, não consigo esperar, não consigo mais chorar. Só com medo eu preciso me encontrar. Só amor desfaz todo medo. Teu amor desfaz todo medo. Só amor desfaz todo medo. E teu amor desfaz todo medo. Todo medo. Não crê, não vê, não senti. Petrificou o coração. Sabe, chegar até o pódio, prefere andar sem direção. O bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal eu quero fazer, isso eu faço. Ensina-me a te encontrar sozinho, eu estou perdido, perdido. Meu coração está sangrando, precisando de fé, paz de Cristo, namorada, cheio que quiser, não consigo respirar, não consigo mais chorar, só com medo eu preciso me encontrar. Só amor desfaz todo medo, e teu amor desfaz todo medo. Teu amor desfaz todo medo. Oh, seu amor desfaz todo medo. Oh, seu amor desfaz todo medo. E teu amor desfaz todo medo. Só se joga se joga se joga no balanço desse amor, no balanço do louvor. Se joga se prepare, se prepare, se prepare. Aleluia! A mãozinha lá em cima, pra Jesus.
Boa noite, pessoal. Boa noite. Pessoal que está chegando aí no Instagram. Começando aqui mais uma live de desenvolvimento humano aqui para vocês, né? Trazendo aqui mais um estudo, mais uma enquete, né? Mais uma enquete trazendo aqui para vocês. E o tema hoje da live, né? Será egocentrismo. Eu fiz uma outra enquete aqui, né? Trazendo aqui o resultado, né? A pergunta era o seguinte. Antes, né, de eu começar aqui de começar a live aqui, eu agradecendo, né, para do tema, agradecendo aqui o Elson Freitas, seja muito bem-vindo aqui. Né? Muito bem-vindo aqui à live do Desenvolvimento Humano, né? Está começando aqui agora, né, com o tema egocentrismo. E a pergunta foi o seguinte, né, eu fiz a enquete lá, né, 2 semanas, e lancei essa pergunta. Você concorda que vivemos em uma sociedade egocêntrica? Né? 9 pessoas votaram, né? 100% da enquete respondeu que nós vivemos numa sociedade egocêntrica, né? Desculpa a luz, um pouquinho da luz. Nós vivemos em um mundo totalmente egocêntrico, né? E puxando para essa enquete, né, para a realidade de mundo que nós vivemos, né, de um mundo totalmente frio, né, que as pessoas estão cada vez, né, com o amor das pessoas estão cada vez mais frios, né, o amor do mundo, né, das pessoas estão se esfriando, né, está se esfriando cada vez mais. Nós vivemos um mundo totalmente individualista, né, e essa ideia de mundo individualista, o próprio, né, como diz, ao longo da humanidade, né, o próprio sistema capitalista, a sociedade de consumo, ela já implanta, né, esse tipo de vida, né, para que as sociedades possam consumir, né, e a ideia de egocentrismo, né, quando nós falamos de ego, né, egocentrismo, o significado de egocentrismo é o seguinte, é o homem, né, como centro do universo, e não Deus, né, então o homem, no caso desculpa, no caso do egocentrismo, o homem é o centro de todas as coisas, né? Para a gente estudar o egocentrismo, né, falar um pouco de egocentrismo, a gente vai lá dentro dos primórdios, né, da fundação do mundo, né, a gente vai lá, como se diz, do universo, né, nos leva lá já para a questão do universo, né? Todos nós sabemos que Deus é o criador do universo, Deus criou todas as coisas, Deus fez todas as coisas, e que Deus é tido como o quê? Como um ser onisciente, né? Tem o poder sobre todas as ciências, ele é um ser onipresente, o que se faz presente em todos os lugares no mesmo espaço de tempo, e ele é o quê? Onipotente, todo o poder, toda a força é atribuída a Deus, né? E Deus, né, por ter esses atributos, ele é considerado o quê? Um ser perfeito, né? Um ser inerrante, que não erra, um ser perfeito, né? Que não tem, como se diz, nenhuma mácula, nenhum pecado dentro de si, né? E que tem o poder sobre todas as coisas. Mas o que que acontece? O ego, o egocentrismo, aonde que surge, né? O primeiro, aonde que surge o primeiro fenômeno, a primeira ocorrência, né? Onde que acontece o primeiro vestígio de egocentrismo de um homem,
de o ser querer se colocar, ali não já atribuído ao homem mortal, ao ser natural, né, o ser humano, atribuído, o primeiro ato de egocentrismo, de ego, surgiu aonde? Surgiu justamente no reino dos céus, no paraíso, né? O primeiro ato de egocentrismo de um ser querer ser maior do que Deus, justamente aconteceu no paraíso, né? Por quê? Porque naquela época existia, como diz, Deus, né? E toda os seus anjos, né? E ali no reino dos céus, né? Deus deu a Lúcifer o direito de ser o quê? De ser o regente do coral celeste, né? E deu ele autoridade, porque abaixo de Deus, ele era o ser mais importante ali, que comandava, né? O líder dos anjos. Ele, né? Nós não estamos indo para o mundo natural, estamos falando no reino dos céus. Então, o que se via de Deus, né, o Criador do mundo, o Criador de todas as coisas, o que se via em Deus era a figura do ser onipresente, onisciente, onipotente. Então, o que acontece? Satanás, Lúcifer, vendo todas essas qualidades, vendo todos esses atributos em Deus e vendo ele como um ser perfeito, sem imperfeição, e vendo que ele era dono de todas as coisas, que ele era o rei do universo, o dono do universo, né? O Deus que fez todas as coisas. E o que acontece? Isso acendeu o quê? O ego, né? Sobre Satanás. E ele se irou, querendo se colocar no lugar de Deus, se levantou, querendo ocupar, né, as coisas de Deus, querendo ter os mesmos atributos de Deus. E a partir do momento que ele se levanta contra Deus, querendo ter os mesmos atributos de Deus, o que acontece com ele? Né? Ele é expulso, né, do reino dos céus. Ele é expulso do reino dos céus, né? Junto com ele. Então Deus repreendeu essa terça parte de anjos, Satanás com essa terça parte de anjos, né? E expulsou eles do reino dos céus, né? Então o que acontece? Onde que Satanás foi habitar? Foi habitar na terra. Então Satanás foi o mundo, né? Ao invés de Satanás, né, que tentou se levantar no reino dos céus, se levantar contra Deus, agora ela se levanta onde? No mundo, né? Ela se levanta no mundo, né? E aí a gente vê que no mundo, né, a sociedade, a humanidade, ela é totalmente distorcida, ela é totalmente oposta, ela é totalmente divergente daquilo que Deus pede que o homem seja diante da face dele. Então, o ego de Satanás, né, parou o quê? Sobre o mundo, né? Então ele contamina os seres humanos, né? Então ele está na terra, contamina os seres humanos. Ele está aí para matar, roubar, destruir, colocar inveja, ensinar os seres humanos a desobedecer a Deus e a ter que querer se colocar, né, no lugar de Deus. Agradecendo aqui a presença de Michael Douglas, seja muito bem-vindo aqui essa live. Então ele contaminou o mundo, né? E né, diz, e um dos exemplos é o egocentrismo do homem querer colocar-se no lugar de Deus, né? Do homem querer se colocar de Deus. Mas aonde que teve o primeiro vestígio de um ser querer se colocar no lugar de Deus? No reino dos céus, né? O próprio Satanás, Lúcifer, na época, querer ser maior do que Deus lá, né? A ira de Deus expulsou, fez que ele expulsasse ele, a terça parte dos anjos na terra, e eles estão aqui para colocar o ego, a prepotência, a inveja, a malícia no coração das pessoas e querer fazer que elas ocupem,
um lugar privilegiado que só cabe a um ser sobrenatural ocupar, né? Que esse espaço é só ocupado a Deus, né? Ser o centro de todas as coisas. Então, Deus é o centro de todas as coisas, não o homem, né? Então, pregando para o mundo natural, nós leva para o mundo terreno, para o plano terreno, né? O egocentrismo, né? Como se diz, o homem, o mundo, e, né? Com a ideia, né? De o homem ser maior do que Deus, de o homem colocar-se no lugar de Deus, né? E agora nós leva para o plano terreno, para o plano terrestre, para o mundo natural, e nós vemos que a nossa sociedade, né, parece ser totalmente egocêntrica. Quando a gente fala nesse parte, a gente pegando com essa enquete. Parece que a sociedade é totalmente egocêntrica. Quando a gente pega a enquete, todos votam e a resposta é sim, que a nossa sociedade, a humanidade, é totalmente egocêntrica, que ela quer ser a razão do mundo, que ela quer ser o centro do mundo. Aí a gente vê uma pesquisa que a gente faz nas redes sociais, que a gente fala no LinkedIn, mas se a gente leva para um instituto de pesquisa, a gente leva para um site com maior visibilidade. Se tiver esses dados comprovarem, então, né, essas pesquisas baterem, vai ter o quê? Ter que a nossa sociedade, o nosso mundo é totalmente egocêntrico. Mas o surgimento de alguns ao longo da história da humanidade, o surgimento de alguns movimentos, né, também contribuíram para que se aumentasse, né, o ego da humanidade, né, o ego do ser humano, né. Quando surge o sistema capitalista, né, e quando ele é enxergado de uma maneira que não é sustentável, né, quando você vê o capitalismo de maneira não sustentável, você vê o capitalismo totalmente degradante e totalmente voltado à sociedade do consumo, que obriga ao indivíduo, que obriga o ser humano a ter mais do que o outro, né? Que obriga o ser humano, a partir do momento que ele vê um seu semelhante adquirindo coisas, acende, brota dentro dele a vontade de ter coisas melhores e superiores do que o seu semelhante, né? Do que o seu vizinho, do que o seu amigo, do que o seu parente, do que o seu irmão. Então, a sociedade de consumo, o capitalismo, o sistema capitalista, a sociedade de consumo, o consumismo em excesso, traz isso para a humanidade. Isso é uma forma, né, e também é mais um motivo de se crescer o ego entre as pessoas, né, um modo de aumentar o ego entre os seres humanos, né. E quando nós falamos do egocentrismo, né, nós aborda o concentrismo, a gente vê que ele está em todos os sistemas. Ele está no sistema religioso, ele está na política, ele está na cultura, ele invadiu o sistema como um todo. Né? Porque em todo esse sistema sempre vai ter uma camada que vai querer ser o centro das atenções. Né? Que vai querer o centro das atenções. Né? E ao longo do tempo a gente vai ver essa situação. Mas o que torna, né, um ser humano egocêntrico? Né? O que se torna, como o ego toma conta das pessoas? A partir do momento que essa pessoa, muitas vezes, né, ela é uma pessoa temente a Deus, ela acredita em Deus, no ser maior, né?
tinha, no caso ali, Deus como centro da vontade dela, ela vivia na dependência de Deus, ela entendia que Deus era o centro de todas as coisas. Mas o que que acontece? O que que um passo, né, muito perigoso e que pode tornar um ser humano egocêntrico? É a partir do momento que essa pessoa, né, ela começa ganhar visibilidade, né? Ela ganha visibilidade. Existem duas formas de visibilidade, de pessoa ganhar visibilidade. A pessoa, ela ganha visibilidade, né, mas não perde a humildade, e tem aquelas pessoas que ganham visibilidade, que vencem na vida e perdem a humildade. Isso é dois pontos que a pessoa tem que tomar cuidado na vida dela, né? Quando a pessoa ganha visibilidade, ela consegue vencer na vida e perde a humildade, ela deixa de colocar Deus no centro das atenções, ela deixa de viver na dependência de Deus, né? Ela deixa o ego tomar conta de si, ela já vai tratar a sociedade com uma diferença, ela já vai fazer acepção de pessoas, né? Ela vai tornar uma série de coisas que, como se diz, uma série de práticas que é contrária aos olhos de Deus, ou contrária à sociedade que preza a boa conduta, o caráter e a moral. A pessoa, quando ela perde essa essência de reconhecimento de Deus e a humildade, né, que perde a humildade em si, ela vai se voltar, ela vai depositar a confiança, né, no mundo natural, ela vai se colocar a confiança muito em si mesma, né? Ela vai venerar o consumo, os bens materiais, né? O poder, né? E isso vai tomar conta da vida dela, né? Como um todo. E ela vai pensar que ela é dona da razão, que ela quer a razão de outras coisas, né? Que ela é a razão de tudo, que o pensamento dela prevalece. E isso aconteceu, né? Esse fato, né? O egocentrismo, né? Esse domínio, a pessoa tentar pensar que ela tem um domínio de si e o domínio de todas as coisas. Isso já vem desde ao longo da humanidade, né? Já vemos esse fenômeno. Um exemplo, né? Que o egocentrismo está em todos os sistemas, né? E que outros movimentos, né? Outras ideias de pensamento que são, como se diz, são portas de entrada para o egocentrismo, né? Ao longo do tempo, criaram ideias, né? Ao longo do tempo, criaram ideias, criaram ideologias, né? Para o homem se opor a Deus e pensar que ele é dono da razão, né? E um dessas ideologias, desses pensamentos filosóficos, né? A gente coloca como pensamentos filosóficos. Um desses pensamentos filosóficos é o humanismo, né? Né? O que mais promoveu, né, o pensamento filosófico que mais semeou o egocentrismo, né, entre os seres humanos, justamente é o humanismo, né? Porque o humanismo, né, o que consiste o humanismo, né? O humanismo é um pensamento filosófico que ele defende o seguinte, né? Ele defende
ser humano ele defende, né, voltando aqui, o humanismo, né, ele defende, ele coloca o ser humano numa escala de maior importância. Ele coloca o ser humano no centro do mundo, né? Como se diz? Ele coloca numa escala de importância do centro do mundo. Então, eles colocam o ser humano no centro do mundo. Então, a mesma coisa que fosse o quê? O egocentrismo, né? E o humanismo ele foi muito responsável para o surgimento de outras cadeias filosóficas que se opõem à soberania, né, e como se diz, a imutabilidade de Deus, né, a soberania de Deus, se opõe a Deus como ser sobrenatural, como o iluminismo, né, ateísmo, entre outras correntes. Né? O iluminismo surgiu no século XV e um dos maiores pensadores deles, do iluminista, foi Erasmo de Roterdã. Então, o que é o exemplo do iluminismo, entre esses outros pensamentos filosóficos que carregam para o egocentrismo, é o seguinte, é a ideia de livre-arbítrio, né? É a ideia de que o homem pode dominar a razão, né? E não a divindade, né? Então, esses movimentos foram surgindo, né, ao longo do tempo. E na época, no surgimento do iluminismo no século XV, né, uma das grandes figuras né, naquela época também estava acontecendo a reforma protestante na Alemanha. Ele refuta totalmente isso. E, na época, houve até um debate, uma divergência de ideias entre ele e Martinho Lutero, porque ele queria contrariar Martinho Lutero com as suas ideias humanistas, né, de explicar acerca das escrituras, né, de explicar a linguagem bíblica, e ele se fundamentava somente nas ideias humanas. Ele colocava suas ideias no centro das discussões, os seus achismos, as suas ideias. Ele não ia nas escrituras, e Martinho Lutero refutou ele, né? Martinho Lutero refutou ele com base bíblica, né? E todo o pensamento humanista, o achismo dele, né, de livre-arbítrio, de se colocar no lugar de Deus, de querer ser o centro, né, e que Deus condena o livre-arbítrio, né, que, como se diz, o livre-arbítrio é que o homem seja independente, que não tem um ser sobrenatural, que tem autoridade sobre ele. Existe um ser que tem autoridade sobre o homem, o Deus Todo-Poderoso, né? O Deus poderoso, o Criador do mundo. Então, ele ia à contramão de Deus, né? Então, ele foi refutado por Martinho Lutero, né? Mas só que a sua ideia, a ideia de iluminismo, ela perdurou, de humanismo, ela continuou, né? Porque, né, os seus pensamentos, as suas ideias filosóficas e outros humanistas prosseguiram ao decorrer dos séculos. Mas só que os humanistas, nós temos que pegar, o pensamento científico, no caso de Erasmo de Roterdã, era o pensamento científico somente centrado o quê?
como o homem sendo o centro de todas as coisas. Mas existiam outros humanistas que tinham pensamento científico, mas colocavam Deus no centro de todas as coisas, e muitos deles foram reformistas, né? Então o humanismo chegou. Mas só que o que acontece? O ato de colocar o homem no centro do mundo, como ser de maior importância, né, saiu nessa ideia de Roterdã e de outros, e foi seguindo, né? Mas existe um humanismo da construção científica sadia, né, do bom cientista que reconhece que Deus é o centro de todas as coisas, e tem aquele que se opõe à razão divina, né? E ao longo desse tempo, né, depois do humanismo, no século XVIII, surge o quê? O iluminismo. O iluminismo é uma ideia foi bastante importante para o movimento de revolução francesa. Mas o que acontece? Surge outro ato, né, contra a vontade divina, né? Surge um movimento, um pensamento contra a vontade divina no iluminismo, no fato seguinte, né? A racionalidade do homem, a racionalidade humana. O que é o iluminismo? A ideia de que o homem tinha razão de todas as coisas, né? E que e esse pensamento do homem ter a razão de todas as coisas era contra qualquer pensamento ideológico, ia contra qualquer cadeia de pensamento que fosse religiosa, que fosse que mencionasse a razão divina, né? Então deu o poder da razão ao homem e não a Deus. Outro, né? Como se diz, outra construção errônea a respeito da razão, né? Porque Deus é a razão de todas as coisas. A razão é divina, né? A razão é divina. Deus tem a razão de todas as coisas, né? E que o homem é um ser limitado, né? Então veio o iluminismo com essa ideia também de atribuir a razão, né, maior ao homem, né, e não a Deus, né, e que foi refutado nesse período, né, nós temos no século XVII, no XV, o humanismo foi refutado, né, o humanismo de Roterdã, de Erasmo de Roterdã, entre outros, que colocou o homem como centro de todas as coisas, né, foi refutado pelos reformadores protestantes, né, principalmente por Lutero. E no século XVII, no século XVIII, né, criou-se a ideia do iluminismo. Foi importante na questão de movimento da Revolução Francesa. O Luiz Estudo, seja muito bem-vindo aqui à live de Moisés, Criação e Desenvolvimento Humano. O iluminismo, para a Revolução Francesa, pode ser encarado como algo positivo. Liberdade, igualdade, fraternidade, a liberdade de expressão, a ideia de pensamento, é um pensamento filosófico. Mas quando nós leva de ter muitos criaram seus estudos, suas teses, suas ideologias, no pensamento que o homem tem a razão de todas as coisas, sabe? De dar toda a racionalidade, né? dar toda a razão, quer dizer, dar toda a razão ao homem, o homem como sendo o centro da razão, né? Mas temos que saber que a razão, né, de todas as coisas, Deus é o centro de todas as coisas, né? Então, a ideia de iluminismo, a gente tá mais correto aqui para vocês, que caracterizado que foi caracterizado que eles deu atribuição, deu centralidade para a ciência, é o quê? É dar privilégio, é dar total privilégio para a ciência e para a crítica. Então, eles colocaram o que eles fizeram no iluminismo? Para eles, a ciência era o centro de todas as coisas, né?
e a razão crítica, a razão do homem, o pensamento filosófico do homem, também como razão de todas as coisas. Então ele se opôs a qualquer pensamento, qualquer doutrina religiosa, como também doutrina política. Mas ele também, o quê? Foi contra todo tipo de doutrina religiosa tradicional. E o que é a doutrina religiosa tradicional? É a própria doutrina, a doutrina divina. É aquela doutrina, o ensinamento da lei que vem desde lá do Antigo Testamento, com os primeiros profetas, né, com a lei de Deus, as tábuas da lei, vem com os primeiros profetas, aí vem com Jesus Cristo, e vem com os apóstolos, os reformadores, né? Aí o que acontece? O iluminismo foi justamente junto com, na época do iluminismo, aconteceu o quê? O puritanismo, né? Que era um movimento em defesa do evangelho dentro da Europa e contra os erros doutrinários, né? Que estava dentro da igreja, né? E nessa época que surgiu o iluminismo querendo dar razão, racionalidade, dar toda a centralidade para a ciência, né, ou para o pensamento crítico, filosófico, foi quebrado pelo puritanismo, que coloca também o quê? O puritanismo coloca Deus no centro de todas as coisas, o teocentrismo. Deus é o centro de toda a vontade humana. Deus é o centro de todas as coisas, né? No humanismo surge o quê? Surge os reformadores protestantes. Eles colocam de novo Deus como centro de todas as coisas. Então, todos esses dois pensamentos científicos humanos, filosóficos, que se opunham contra Deus, foram quebrados, né, com as ideias teológicas, bíblicas, né, fundamentadas nos reformadores protestantes e nos outros reformadores que são denominados de puritanos, né? São denominados de puritanos justamente contra os erros teológicos, contra os erros cometidos ali, né? Contra a igreja ali no final do século no século XVI, no início do século XVI, né? E que caminha até hoje, né? A gente pode considerar que o puritanismo, né, segue até hoje, né, com a Igreja Reformada. Então, eles refutaram tudo isso, né, e colocaram normalmente Deus contra no centro de todas as coisas. Então, os erros doutrinários, né, eles estão aí. Os erros doutrinários eles estão aí. Eles fazem que a sociedade seja totalmente egocêntrica. É justamente esse erros doutrinários. Os erros doutrinários e diz respeito contra a lei de Deus, as escrituras divinas, as escrituras santas, a Sagrada Escritura, ele já ia lá desde a Idade Média. E quem liderava lá, né, a igreja romana, a apostólica romana, os papas, eles eram egocêntricos, eles queriam poder para eles. E para eles não perder o poder, né, eles confrontavam a verdade. E quando eles eram confrontados pela verdade, né, o que eles fizeram? Eles queimaram, jogaram, né, centenas de reformadores na fogueira ou na forca, né, como que aconteceu com muitos reformadores durante a Inquisição. Né? E hoje nós temos aqui os erros doutrinários, eles continuam. Né? Eles continuam em todos os sistemas. Né? Eles continuam no mesmo sistema. A gente vê, por exemplo, dentro da religião, o liberalismo teológico. O que é esse liberalismo teológico? O liberalismo teológico é justamente a junção disso aí, de humanismo, iluminismo, o egocentrismo, né? O hedonismo, né? O narcisismo do homem. Porque o liberalismo teológico, o que ele vai fazer? Ele vai se opor a soberania do bem. Ele vai ele vai ocultar o verdadeiro ensino das escrituras, a verdadeira lei. Então, o que é o liberalismo teológico? Teorias humanas construídas a partir do homem, ocultação das escrituras, obstrução das escrituras, né? E justamente acontecia isso na Idade Média, desde a Idade Média.
Então, o que, que vai acontecer? Algumas universidades de teologia, né, que estão no curso de teologia, eles vão ocultar as escrituras, o verdadeiro ensino das escrituras, vai colocar ideias científicas, ideias, pensamentos, ideologias humanas, né? Isso e acontece muito, isso é o liberalismo teológico. Aí a pessoa forma sem conhecimento da divindade de Deus, a pessoa forma em teologia sem o conhecimento das escrituras, sem o domínio das escrituras, sem o conhecimento dos reformadores protestantes, né, dos reformadores puritanos, né? E vai para, como se diz, para esse sistema religioso, né, cheio de ideias humanas, né, cheio de ideias narcisistas, hedionistas, né, afronta a divindade de Deus. A gente vê no liberalismo teológico dentro das igrejas, né, o homem, o pregador, pastor, padre, ou que religião for, sendo o centro de todas as coisas. E ali ele prega, junto com sendo a centralização de todas as coisas, heresias, eles pregam apostasias, falsos ensinamentos, venda de indulgência, né? E prega o evangelho da culpa, né? Que o homem é culpado sobre o pecado, por exemplo, daquela ideia que Jesus, que nossos pecados não estão pagos na cruz, mediante a morte de cruz de Jesus. Então, é o evangelho da culpa, da penitência, né? E esse liberalismo teológico, ele não é da agora. O liberalismo teológico, né, ele já é desde a fundação ali da igreja, sabe? O liberalismo teológico é aquilo que fazia os reformadores, aqueles que tinham mente aberta dentro da igreja romana, abrir os olhos e estudar as escrituras, né, que foram os padres reformadores, muitos padres se tornaram protestantes, né, a se levantar e falar a verdade ao povo, abrir a mente do povo, porque eles usavam todo o seu ego, todo o seu poder para extorquir os fiéis da Europa daquela época, de fazer o povo forçar a comprar documentos, né, indulgências, né, e sugar o povo e pregar pregar o povo a obedecer o Papa, colocar ele como um santo e centro da igreja. Aí você vai para as escrituras, o que vai estar lá nas escrituras sagradas? Os santos são o quê? Os profetas do Antigo Testamento, Jesus Cristo e os apóstolos. E quebra toda, só aí nas escrituras que quebra todo esse argumento deles. Então, isso você vê como é que o egocentrismo tomou conta da sociedade, né? E hoje ele é manifestado em todos os sistemas, né? A ponto que a sociedade hoje, você faz uma pesquisa, você vê que toda a sociedade é egocêntrica, porque o ser humano está levando o poder para si mesmo, querendo ser maior do que Deus, querendo se colocar no lugar de Deus, no sistema religioso, aos profetas. Eles podem ser chamados aí dos egocêntricos hoje do sistema religioso, né? E eles são o centro, muitas vezes, né? As pessoas acabam adorando pessoas oportunistas, lobos em pele de ovelha, né? No mundo artístico a mesma coisa, né? Pessoas sendo o centro das atenções, né? No mundo político a mesma coisa, dando atribuição ao político como se fosse um deus. Aí a gente vê o ego, mas é o ego tomando conta da sociedade. As pessoas que adoram, né, colocam o homem no centro lá dos sistemas, elas também estão dominadas por esse ego, por esse egocentrista, dominadas por esse egocentrismo. E elas possuem um pensamento totalmente narcisista, né? Que não aceita ser refutada, exortada, corrigida diante da verdade, né? E essa sociedade que nós estamos vivendo hoje, né? Que vai contra o ensino das escrituras, da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, ou vê a Bíblia de maneira superficial, né? E matam, né? Como se diz, alimentam os seus egos com as vontades que existem, com as facilidades que tem nesse mundo. Né? Essa é a realidade que nós vivemos. Essa é a palestra, a live que eu trouxe hoje,
Agradecer a participação de vocês, de coração a participação de vocês, Luiz Estudos, Ruel Freitas, né, Maicon Douglas que apareceram aqui. Muito obrigado por ter participado aqui dessa live comigo. E até amanhã aí na próxima live de desenvolvimento humano. E até a próxima, pessoal.